No dia 11 de agosto, o Brasil comemora o Dia do Estudante. Nas décadas de 60 e 70, o país viveu um período de intensa efervescência política e o movimento estudantil passou a ter uma atuação decisiva nos rumos políticos do Brasil. Organizados por meio de entidades representativas, os estudantes deram início à resistência ao combate à ditadura militar. Em março de 1968, o estudante secundarista Edson Luiz de Lima e Souto foi morto pela Polícia Militar no Rio de Janeiro, durante um protesto, o que causou comoção popular e marcou o início de grandes mobilizações contra o regime. Durante os anos de chumbo, os militares impuseram censura à imprensa e era cada vez mais comum prisões arbitrárias com torturas, assassinatos e desaparecimentos dos que eram contrários ao regime. Com a abertura política, os estudantes deram início à reconstrução da UNE, em 1984. Também participaram ativamente da campanha das Diretas Já, com manifestações e intervenções importantes nos comícios populares. Desde então, os estudantes participam da vida política do país. Foi assim no Fora Collor, na resistência ao golpe contra Dilma Rousseff e agora na luta pelo impeachment de Bolsonaro. No Dia do Estudante, o Esquina Democrática conversou com Vitória Cabreira, a mais jovem vereadora de Porto Alegre. Eu comecei minha militância em 2013, através de um congresso da UMESPA, que é a União Municipal dos Estudantes aqui de Porto Alegre. Eu comecei a conhecer a UMESPA, fui para um congresso e lá eu fui eleita diretora de escolas pagas, né? Eu estudava numa escola privada, isso em 2013. E aí comecei, a partir desse congresso, militar diariamente na UMESPA. Em 2015 fui eleita novamente diretora da entidade. Então a gente começou esse processo através do movimento estudantil mesmo, né? E aí fui eleita presidente do Grêmio Estudantil do Parobé, que é uma escola aqui do centro de Porto Alegre. E depois, em 2017, fui eleita presidente da UMESPA. Então foi através do movimento estudantil, né? Através das entidades que eu comecei aqui dentro da política. Eu acho que o nosso partido é um dos poucos que entende a juventude, que ouve a juventude e que valoriza a juventude, né? Eu acho que o nosso partido, historicamente, tem essa questão da juventude presente, né? Se a gente for... Eu hoje estou como a mais jovem da história de Porto Alegre, mas antes de mim era a Manuela, que também foi eleita pelo PCdoB. Então acho que o nosso partido é justamente um partido que consegue construir política para a juventude, que consegue ouvir a juventude, né? Que consegue, então a gente participa dos fóruns do partido e hoje representar o PCdoB aqui também é uma honra pra gente, né? A gente saber que a gente segue um legado de muita gente que veio antes de nós e que sempre lutou em defesa do nosso país, em defesa da educação, em defesa da juventude. A gente tem uma pauta aqui muito importante que está acontecendo na Câmara, que é a questão do triescolar. Esse é um direito histórico já dos estudantes aqui de Porto Alegre e que na última gestão, né, do Marquesan já estava sendo ameaçado. E aí, enquanto eu estava como presidente da UMESPA, a gente, através de muito diálogo com os vereadores dessa casa, conseguiu garantir que esse projeto não passasse. Mas agora a gente tem um novo projeto apresentado pelo governo Mello, que também restringe a questão do meio passe estudantil. Então a gente tem aqui, né, demonstrado para os vereadores dessa casa que isso também é uma das pautas importantes, né, porque a gente defendeu o nosso direito ao TRI e a gente defender a nossa chegada até a escola, até a universidade. Então isso é uma das pautas que a gente vai principalmente defender, mas também não tem como não descolar da questão do governo Bolsonaro, né? A gente está no município, mas a gente falou isso ontem, inclusive, no nosso discurso de posse, que Porto Alegre sofre, né, o resultado de toda essa crise que o nosso país enfrenta. Então amanhã vai ser mais um dia para a gente reafirmar nossa luta pelo Fora Bolsonaro, em defesa da educação. Só nesse ano ele cortou mais de 1 bilhão da educação e a gente sente isso na prática, sente através do corte na questão da ciência e da pesquisa, sente nos nossos institutos federais, das universidades federais. Então amanhã também, além da gente aqui no plenário poder colocar as nossas pautas de defesa de uma educação pública, gratuita, de qualidade, em defesa do triescolar,
a gente também vai ter luta na rua, a gente vai ter manifestação para também denunciar tudo isso e nos somar com milhares de estudantes brasileiros. Eu fundei o Sobre Nós há 3 ou 4 meses atrás, no intuito da gente criar uma rede de solidariedade entre as mulheres, né? Eu já, através do movimento estudantil, a gente construía ações de solidariedade e eu sempre percebi que as primeiras pessoas a bater nas nossas portas pedindo, e as primeiras pessoas que a gente atendia eram as mulheres, eram as chefes de família, e eu achava que a gente precisa criar, a gente precisa atender essas mulheres com mais cuidado, precisamos criar essa rede de solidariedade. E aí surge a ideia do Sobre Nós, a gente começa a criar voluntários, então nós já temos hoje mais de 50 voluntários no projeto. E aí, a partir disso, a gente também percebe a questão da falta de produto de higiene nessas mulheres, né? Porque a pobreza menstrual, ela é algo presente na vida de milhares de mulheres aqui em Porto Alegre, mas é algo que se fala pouco, né? Muitas mulheres que passam por isso, muitas pessoas que menstruam que passam por isso, não sabem que isso é um problema coletivo, acham que às vezes é um problema individual da pessoa. Então a gente percebeu essa questão da pobreza menstrual e resolveu, através do Sobre Nós, começar a combater a pobreza menstrual, né? Então a gente combate a pobreza menstrual através da entrega dos produtos de higiene para essas mulheres, mas também cobrando, né, políticas públicas que garantam, porque a pobreza menstrual ela é a falta do produto de higiene, mas a pobreza menstrual também por exemplo, a falta de saneamento básico, é a falta de informação, é a mulher, é a pessoa que menstrua não saber não entender direito, né, sobre esse processo que é natural. Então a gente conseguir também dialogar com essas pessoas, mas também fazer com que elas utilizem esse produto de higiene, porque isso também é questão de saúde, né? A gente tem meninas que usam ali outras coisas que não são apropriadas para isso durante seu período menstrual, né? Então a gente também fazer isso garantir a saúde dessas mulheres, né? Até porque hoje no Brasil, 1 a cada 4 meninas já faltou aula na escola por falta de produto de higiene. E mais da metade dessas meninas tem vergonha de falar, né? Que é isso. Então a gente tem esse trabalho também. A gente enfrenta o pior momento que o nosso país já passou agora nos últimos tempos, né? Com Bolsonaro na presidência, se aliando ao coronavírus, né? Matando milhares de brasileiros, e a gente acha que a nossa chegada aqui representa, né? Conversar com o povo, né? Primeiro demonstrar para o povo de que nós estamos organizados para combater essa política, né? E para denunciar isso. Inclusive a gente fez questão de fazer isso no nosso discurso de posse, mas também a gente tem esperança, né? De que é possível chegar nesses espaços que é tão distante para a juventude. Nada eu construo sozinha. Inclusive a minha chegada aqui, o meu nome não foi escolhido, não foi algo que eu procurei, né? Eu faço parte de uma juventude que chama Juventude Pátria Livre. Nós somos de uma juventude que já existimos há mais de 10 anos, né? E aí o meu nome, inclusive, para representar o projeto da JPL foi construído coletivamente. E a gente, então, vai continuar a nossa luta, né? A gente nunca teve nesse espaço aqui em Porto Alegre, é a primeira vez. E a nossa luta sempre foi construída através da rua, né? Através das ruas, das redes agora, com manifestação, com diálogo. Acho que a nossa chegada aqui demonstra para a juventude de que é possível a gente estar nesse lugar e que a gente tem capacidade, inclusive, para isso. E agora a gente quer cada vez mais fazer com que os jovens conheçam esse espaço. Eu acho que a nossa... daqui para frente a gente vai ter esse trabalho de dialogar, né? A gente ontem falou no nosso discurso de posse para que os jovens de eleitor, né? A gente fez um chamado para os jovens para que façam o seu título de eleitor. A gente nós somos hoje a maioria que rejeita Bolsonaro, né? 76% da juventude rejeita Bolsonaro. A gente precisa conscientizar a juventude para que faça seu título de eleitor, para que possa votar, para que possa colocar a sua opinião na urna, porque a nossa opinião é uma opinião qualificada, né? Que tem condição de, inclusive, mudar os rumos do país, tirar das mãos de Bolsonaro, daqueles que
odeiam o país, né? Que estrangulam o nosso país. Então acho que daqui para frente a gente tem muito trabalho para conversar com a juventude, a gente tem muito trabalho para poder construir cada vez mais a luta em defesa do Brasil, da educação, das mulheres e derrotar o Bolsonaro para ontem, né? Eu acho que esse é o principal para agora. Te agradeço, então, muito obrigado. Boa sorte aí nessa semana. Obrigada. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você